Olá pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês alguns conceitos básicos de o que é engenharia de software. O que seria engenharia de software? Bom, para começar a entender um pouquinho do que é engenharia de software, a gente precisa saber o que é engenharia e o que é software. Então, segundo a Wikipédia, engenharia é aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. Ok? E software? O que seria software? Software, também segundo a Wikipédia, é um conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados. Então, o que seria o conjunto disso? Engenharia de software. Engenharia de software é uma área da computação voltada à especificação, desenvolvimento, manutenção e criação de sistemas de software, com aplicação de tecnologias e práticas de gerência de projetos e outras disciplinas visando organização, produtividade e qualidade. Bom, eu sei que é sempre abstrato a gente ter o conhecimento do que realmente é engenharia de software. Então, para tentar explicar de uma maneira mais simples, eu vou fazer uma analogia com a engenharia mecânica que a gente encontra na Fórmula 1 mesmo, né? Então, em cima disso, dessa comparação, e em cima dos conhecimentos de engenharia de software que existem, né, segundo Pressman, existem 5 etapas, 5 pilares da engenharia de software que devem ser seguidas e que, se elas forem seguidas, o projeto vai sair muito mais bem feito do que se não forem seguidos, né? O primeiro deles é a comunicação, o segundo, planejamento, terceiro, modelagem, 4, construção e 5, entrega. Então, esses 5 passos não são aplicados só à engenharia de software, e sim a engenharia como um todo, né, com planejamento, planejamento de projetos, gerência de projetos. Essas 5 etapas são fundamentais para diversas áreas, inclusive a engenharia de software. Eu vou fazer uma comparaçãozinha da engenharia de software com a engenharia mecânica que a gente encontra na Fórmula 1, utilizando esses 5 pilares da engenharia. Bom, o que seria então a comunicação, que é o primeiro pilar, o primeiro ponto que a gente precisa entender. A comunicação nada mais é do que entender os requisitos do cliente. Então, você conversar com o cliente para ver quais são as necessidades, o que ele precisa e tudo mais. Dentro da engenharia mecânica da Fórmula 1, por exemplo, como a gente pode ver nessa imagem, essa comunicação seria as regras do campeonato, por exemplo, né? As regras do campeonato e da construção do carro. Então, o engenheiro mecânico ele precisa levar em consideração muitos requisitos, inclusive que, se ele não seguiu, a equipe pode ser eliminada da competição ou penalizada, etc. Dentre dos requisitos aí que a engenharia mecânica da Fórmula 1 precisa ter, o tamanho da roda, a distância da roda traseira da roda dianteira, o tamanho do volante, o peso do carro, ele não pode passar de tantos quilos, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Na frente, a parte dianteira tem que ter angulação tal, a parte traseira tem que ter angulação tal. É uma porção de requisitos que precisam ser atendidos. E fora esses requisitos, então, tem a criatividade e o conhecimento dos engenheiros ali para fazer um carro mais competitivo do que o dos outros, né? Então, esse primeiro ponto, que é a comunicação, seria requisitos, né? Conversar, não só isso. Então, quais são as regras do campeonato? O piloto pode fazer a ultrapassagem em tal momento, não pode? Todos os requisitos possíveis dentro da competição e dentro da construção do carro. É preciso ser tirado, não pode ter dúvida nenhuma dentro desse primeiro passo, que é a comunicação, porque tudo vem desse primeiro passo, né? É uma sequência lógica de passos em que a comunicação tem que ser muito bem estabelecida e não pode haver dúvidas, né? Então aí,
Em seguida vem o planejamento. O que seria o planejamento? Bom, em cima dos requisitos que a gente recebeu, as regras do campeonato, das regras do carro e tudo mais, então é feito um planejamento das equipes em cima disso. Então a equipe, por exemplo, precisa se planejar se vai utilizar um pneu médio, um pneu suave, super suave, dependendo da pista, dependendo do clima, dependendo de uma série de fatores, da estratégia deles e tal. Então isso faz parte do planejamento da equipe, né? Em cima dos requisitos, então a gente entra com a parte de planejamento. Então o que mais que a gente pode fazer nessa parte de planejamento? Outra coisa importantíssima é a questão de custo. Então não adianta a gente querer fazer uma coisa gigantesca, muito boa, fantástica, se a gente não tiver dinheiro para fazer aquilo. Então eu preciso fazer o levantamento de custo. Então quanto cada peça vai custar, quanto o carro vai custar, porque eu vou ter que ter um carro reserva. Eu tenho 2 carros, a minha equipe tem 2 carros, eu vou ter que ter carro reserva para todos eles. Tem que ter toda a logística de ir para um país para o outro, para poder fazer as provas e tal. Então a parte de custo também entra na parte de planejamento, sem sombra de dúvidas. O que mais? Se o pneu vai ser para chuva, vai ser para calor, se a pista está quente, se a pista está um pouco molhada, se está não sei o que. Então, tudo isso entra na parte de planejamento. Outra também, a aerodinâmica, né? Eles têm que levar em consideração a aerodinâmica. Se colocar um ângulo mais baixo, a parte da dianteira do carro, aí vai bater o vento um pouco pior, aí vai diminuir a velocidade e tal. Então, uma porção de coisas, isso entra tudo na parte de planejamento. Outro item também de planejamento. Quantas pessoas eu vou precisar ter na minha equipe para poder ter aquilo que eu preciso ter, né? O que eu quero? Eu quero vencer, eu quero chegar no fim e ganhar o campeonato, ganhar as provas e tudo mais. Então eu preciso de quantos engenheiros mecânicos, quanto engenheiro elétrico, quantos mecânicos mesmo, na hora do pit stop, aí, igual na imagem, quantas pessoas eu vou precisar para trocar a roda mais rápido, para colocar combustível mais rápido, para ter o mínimo de tempo possível parado. Então isso tudo parte de planejamento. Então veja, a parte de comunicação e de planejamento são fundamentais para toda a engenharia que se segue, né? Toda a engenharia mecânica, para que tudo isso trabalhe de maneira ideal. Depois, outra coisa de planejamento também, a gente tem custo, vai precisar de muita gente, então esse dinheiro vai vir da onde? Então no caso da Fórmula 1, eles podem ir atrás de patrocinadores, por exemplo, para custear isso, e isso também entra na parte de planejamento. Depois da parte de planejamento, né, tudo muito bem estabelecido, a comunicação, os requisitos muito bem elicitados, muito bem claros, o planejamento muito bem feito, aí vai para o terceiro passo da engenharia, que é a modelagem. Então a modelagem aí mecânica ali da Fórmula 1 seria prototipagem mesmo, né? Então eu vou criar o desenho, vou usar um software 3D, vou fazer alguma coisa para poder criar o protótipo, o modelo, desenho. É tido bastante tempo aí dos engenheiros para desenhar tudo, cada peça, cada componente, onde que cada coisa encaixa. Então aí é uma peça, os detalhes da peça, o que cada coisa tem que ir, é um verdadeiro mapa. É igual quando a gente recebe, por exemplo, um armário na nossa casa e a gente mesmo vai montar. É complexo. Chega lá um monte de madeira, um pedaço de tábua lá, um monte de parafuso, muita coisa. E em primeiro momento até dá um certo desespero, porque, meu Deus do céu, eu vou começar por onde isso daí? Então, aí vem lá dentro da caixa, tem o manual. Esse manual nada mais é do que um mapa que vai guiar a gente para poder construir esse guarda-roupa e no final ter um produto bonito lá, certinho, né? Então a mesma coisa, na modelagem é feito isso também, um mapa, né? Então os engenheiros
fazem todo um mapa ali de cada peça vai em tal lugar e tal, para que não haja dúvida e esteja muito bem estabelecido ali para o próximo passo, né? Então ali nas ferramentas atuais de modelagem você consegue colocar em 3D, deixar um negócio muito bem mais legal, tira e coloca. Então é preciso ter toda essa engenharia, todo esse mapa, essas instruções para que quem for construir esse carro, pegar essas peças, saber exatamente onde colocar cada item, né, cada elemento. Então aí mais um exemplo, né, cada pecinha, onde que tem que colocar cada coisa, tudo muito bem minucioso, tem que ser, né, tratando de coisa mecânica, né, um parafuso colocado errado ou não colocado pode acarretar num problema muito sério aí depois, né, no prosseguir do campeonato, da corrida, etc. Né? Aí mais um exemplo, né? Então é muita coisa, é muita coisa. Então, para o engenheiro chegar nesse nível, ele ter um desenho, né, nessa profundidade, né, de detalhamento, onde cada peça vai em tal lugar e tudo certinho e tal, isso demora muito tempo. Então veja, até esse terceiro passo, a gente demora muito tempo para poder chegar. Né? Primeiro, relembrando, né? O primeiro ponto, a gente ter a engenharia de requisitos, a licitação de requisitos, você entender muito bem as regras, né? Quais são as ideias, as ideias do cliente, o que realmente ele quer e tal, fazer a comunicação com o cliente. Depois dessa comunicação feita, então eu preciso criar o planejamento em cima daqueles requisitos licitados. Depois desse planejamento muito bem feito, a modelagem. Então até aqui, até esse ponto, nada foi produzido. A gente não tem ainda o carro em si, a gente não está vendo o carro ainda, tem só a ideia, só o modelo, só está na conversa ainda. Então os 3 primeiros passos eles são fundamentais para que o carro saia, que seja muito bem feito, mas exige tempo, exige esforço e não pode ter pressa nesses 3 primeiros passos, né? Depois, o 4º passo, aí entra a construção. Então, aí essa imagem, né? É igual quando a gente recebe o guarda-roupa lá, coloca todas as peças no chão e não sabe por onde começar. É muita coisa, né? E todos esses itens, todas essas peças foram planejadas, modeladas pelos engenheiros ou pelas pessoas capacitadas para isso, e agora entra a parte da construção, que nada mais é do que pegar essas peças e montar. Então vamos montar esse carro, né? Então vamos colocar na oficina, seguir o manual, né? Seguir a modelagem que foi feita no passo anterior, e montar esse carro muito bem feito, com muito detalhe, não pode faltar peça, não pode ser mal encaixado. Então também tem que demandar bastante esforço e tal, porque é fundamental que isso seja muito bem feito. E nesse passo a gente começa a materializar a coisa, né? Então o carro começa a virar carro mesmo, com cara de carro e tudo mais, né? Depois dessa parte, entra a parte de teste. Depois dos mecânicos terem construído o carro, né, montado direitinho, então vamos testar, para poder ver se as peças foram bem encaixadas onde elas deveriam, para ver se o carro não está solto, alguma coisa não está solta. Então existem vários testes, inúmeros testes aí, antes do piloto pegar o carro, para poder ter segurança do piloto, para poder não perder dinheiro também, porque uma coisa mal encaixada ali pode estragar a outra e tal. Então é a parte de teste desse carro. Para depois, então, a gente entrar na última etapa, que é a entrega. Então, depois de todos esses 5 passos, aí chega no produto final, que é o carro de Fórmula 1, disputando as provas ali, né? Mas mesmo assim, podem existir erros, né? Podem existir coisas que não foram planejadas, que não aconteceram ali dentro do esperado, podem acontecer acidentes oriundos do próprio piloto, né? Ele pode ter errado alguma coisa,
Ou, de repente, algum erro mecânico mesmo, né? Uma roda solta, por exemplo, porque o mecânico não encaixou direito ali o parafuso e tudo mais, né? Então aí, para relembrar os 5 passos fundamentais da engenharia: comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Bom, muito bem. Ficou claro, então, eu espero que tenha ficado claro essa parte. Agora, entendi o que é engenharia, entendi o que é software, né? Recebi ali um conhecimentozinho do que é engenharia de software. Agora, colocou um exemplo aí do mecânico e tal, da Fórmula 1, o que isso tem a ver com o software mesmo, com a produção de um software? Tudo a ver, porque é exatamente a mesma coisa. A comunicação, por exemplo, seria você ir até o cliente ir até você e explicar o que ele quer que você construa de software. Então vamos supor, se ele quer um site de notícias, o que ele precisa? Ele precisa que na parte superior do site estejam 5 notícias, na parte de baixo estejam 10, que esse site seja desenvolvido utilizando design responsive, por exemplo, Bootstrap. Que linguagem que ele vai querer? Ele vai querer produzir em PHP, em HTML5, ou se não for alguma plataforma web, for aplicação local, ele vai querer o que? Em Java, em C Sharp, ele vai querer que aquele site abra em tantos segundos, que tenha imagem, que tenha não sei o que. Então é uma porção de requisitos que precisam ser licitados ali, né? Licitar mesmo, né? O que significa licitar requisitos? É arrancar o requisito do cliente, né? Com pergunta e tudo mais. Então, feita essa engenharia de requisitos, a gente vai para o planejamento, que é o item 2, que é o que? Voltado para software. Então entra ali o gerente de projetos também, então em cima do que o cliente quer, os requisitos que ele quer, quanto que vai custar esse software para o cliente? Eu vou precisar de quantos desenvolvedores? Eu vou precisar de tester, né, para testar o meu software. Eu vou precisar de desenvolvedor de linguagem tal, vou precisar de desenvolvedor de linguagem tal, vou utilizar banco de dados, vou precisar de um DBA, eu vou precisar de alguém para listar, eu vou precisar de muita coisa. Criar o planejamento também de entrega, né, de prazo, definição de escopo seria o segundo passo, aí, o planejamento. Depois da comunicação e o planejamento serem muito bem estabelecidos, aí eu entro com modelagem. O que seria modelagem? Aí entra a figura do analista de sistemas. Para fazer o quê? Modelos. Claro, como o nome diz, modelos de quê? Modelo de entidade de relacionamento. Ele vai criar os diagramas, então diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de atividade, protótipo de tela. Aí ele começa a materializar, assim como na engenharia mecânica da Fórmula 1. É você criar o mapa. Então, esse método vai conversar com tal, são tais atributos, o método é tal, ele já coloca ali o nome. Dentro do protótipo de tela, ele tem lá um combo box, esse combo box vai chamar o método tal, então ele vai criar toda a documentação necessária para o próximo passo, que é a construção. Nada mais é do que o time de desenvolvedores receberem a modelagem do analista de sistemas e aí converter esse mapa, né, essa documentação em linguagem de programação, né? Então ali realmente é a materialização do software mesmo. Então dentro da construção também a gente entra a parte de testar o software, né? Então tem a equipe de teste de software que vai receber do desenvolvedor, ele vai testar e tudo mais, e achar um problema, notifica o programador, fala, ó, tem um erro aqui e tal. Aí o programador ele olha, às vezes foi erro dele mesmo, ou tem a documentação, aí volta para o analista de sistemas para ele arrumar. De repente o analista de sistemas não tinha previsto porque no planejamento não tinha feito. Então ele sobe para o planejamento, não foi previsto isso, volta para a comunicação. Então esses 4 primeiros passos, eles são dinâmicos. É claro que o correto é a comunicação e o planejamento serem muito bem estabelecidos para que eles não mudem.
Por quê? Imagina só, você já está lá como desenvolvedor construindo software, muito bem lá, e daí alguém chega para você e fala: puxa vida, cara, eu esqueci que tem que ter a funcionalidade tal, isso é fundamental e tal. É igual chegar um mecânico para você e falar assim: nossa, cara, faltou um parafuso no meio do motor, como é que vai fazer e tal, vai ter que pôr. Então, ou seja, você vai ter que desconstruir às vezes tudo, vai ter que desmontar tudo para poder colocar o negocinho lá. Então isso vai demandar tempo jogado fora, desgaste na equipe e tal. Por isso que a comunicação e o planejamento eles têm que ter muito claro, muito bem estabelecido antes de começar a modelagem. Agora, modelagem e construção é um ciclo, né? Planejamento e comunicação também é um ciclo. Você pergunta para o cliente, depois você pergunta de novo e tal, e vai criando planejamento e tal, e fechou o escopo, aí vai para a modelagem. Então, a hora que chega na construção, o ideal é que você já tenha o escopo todo muito bem estabelecido, e daí sim, porque daí você vai planejar direitinho, como que você vai criar os diagramas e tudo mais, a modelagem, passar para o desenvolvedor certinho, para ele traduzir mesmo, traduzir aquela documentação toda em linguagem de programação, testar e por fim entregar. Entregar seria colocar todo esse sistema, todo esse software, né, depois de todos esses 5 passos em produção. Instalar no sistema, colocar no ar para que o cliente possa utilizar ele. Pessoal, espero que tenha ficado claro, que eu tenha passado para vocês aí alguns conceitos básicos da engenharia de software, né? Nas próximas aulas eu estarei explicando passo por passo aí, comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega, muito bem detalhado, para que o conhecimento de engenharia de software fique claro. E espero vocês nas próximas aulas. Até mais e viva o software!